Meu nome é Priscila, eu vou trabalhar com redação e estou muito ansiosa para que vocês se inscrevam logo para a gente ter umas aulas aí muito legais de redação, fazer um preparatório bem bacana para vestibular, Enem, a gente vai trabalhar com gêneros. Então, vai lá, aproveita, faz a sua inscrição. E por hoje, né, estamos chegando ao fim de mais uma semana, aqui na nossa quinta-feira, e vamos dar continuidade às aulas de explicação de exercícios, questões de vestibular, de Enem. No nosso caso, que vamos trabalhar com redação, eu separei algumas propostas, tá? Para a gente ler, bater um papo, dar uma analisada, discutir um pouquinho, né? Vou abrir aqui. Então tá, gente, eu separei duas propostas da UEM, tá? Do vestibular de verão e de inverno de 2019, que eu acho que foi a última edição. E vou começar falando um pouquinho das informações que não são necessariamente da prova de redação, mas que se direcionam para a prova como um todo, mas que são extremamente importantes para a nossa redação. São questões técnicas que a gente não pode errar, a gente não pode deixar se levar pelo nervosismo na hora de fazer a prova e, de repente, cometer algum equívoco de natureza técnica que vai te prejudicar quando você, de repente, tem condições de fazer um bom texto, de tirar uma boa nota, né? A gente sabe que a redação ela é uma parte muito importante do processo seletivo, ela tem um peso muito grande e muitas vezes ela deixa muita gente assim de cabelo em pé, né? Não tem motivo, gente. Redação não é difícil, é fácil, só exige esforço e treinamento como qualquer outra disciplina, tá? Para a gente desenvolver as nossas habilidades de escrita, para a gente fazer um bom texto, seja no concurso, no Enem, no vestibular, nós precisamos escrever, tá? Parece simples, né? E é, na verdade, você só precisa se organizar, dedicar tempo para fazer isso, para escrever os seus textos, treinar. É bom também quando você tem alguém para ler os seus textos e te dar uma devolutiva, sabe? Aqui no cursinho vai rolar essa questão de o aluno escreve, eu vou fazer essa revisão, né? Essa correção, vou apontar onde ele pode melhorar, o que ele precisa desenvolver, e as aulas vão seguir assim sempre com esse diálogo, essa devolutiva para vocês, tá bom? Então vamos lá. Aqui fala algumas coisas sobre a prova mesmo. Deixa eu ver aqui. Tá. Fala para verificar a versão definitiva, se a folha de versão definitiva tem algum problema de impressão, você tem que comunicar as pessoas que estão aplicando a prova, né? Aí aqui, ó, o gênero textual solicitado traz no comando orientações específicas que devem ser observadas para a elaboração da sua redação. Gente, foca nessa palavra, comando, tá? Vamos deixar gravado aqui um trocadilho bem infame, tá? O comando comanda. Foca no comando e vai embora. Porque ali vai estar todas as informações que você precisa para organizar o seu texto de acordo com o que a banca está pedindo de você, tá? Não deixa passar nada batido, toda vírgula, toda informação, presta bastante atenção, porque tudo é importante. Nada está ali por acaso, tá? Transcreva a versão final da sua redação com letra legível, sem rasuras, utilizando caneta preta. Se você errar, eles pedem para você usar duas expressões ali, que é digo ou melhor, para você não ter que rabiscar na sua versão definitiva. Se você tiver a letrinha meio zoada ali, que fica difícil de ler, pelo amor de Deus, faz em caixa alta, não tem problema nenhum, tá? O problema é você fazer um bom texto e depois a banca não conseguir decodificar aquilo que você escreveu por conta de problemas, assim, técnicos, né? Um problema de uma letrinha que é mais difícil de ler. Então, sem medo, faz caixa alta, mas faz bonitinho, tá? Tem que tomar muito cuidado com essa estética da redação. Atenção, olha ali, a atenção tá até grande. Não rabisque, nem faça anotações sobre o código de barras da folha de redação. Aí aqui ele coloca alguns aspectos que, o que pode fazer com que o seu texto tenha nota 0. Gente, que dor. Ai, eu não gosto nem de imaginar, mas acontece. Então tem que ficar sempre bem atento a essas coisas aqui, tá? Não produzir o gênero textual solicitado. Meu Deus, o que é gênero textual? No decorrer do cursinho, nós vamos falar muito de gênero textual. Separei bastante opções, assim, dos principais vestibulares, o E, o EM,
A UEL, ela não coloca, assim, explicitamente qual é o gênero, ela vai meio que te orientando ali, mas você tem que ter conhecimento do gênero para escrever, tá? Unicentro, Unioeste, e aí a gente vai estudando, assim, gênero a gênero, eu acho que fica bem rico o aprendizado, porque além de você treinar suas habilidades de escrita, você também vai conhecendo diferentes formas de escrever, tá? Isso é válido, assim, para todos os aspectos da sua vida. Fugir à temática proposta pelos textos oferecidos. Acontece, né, gente? Isso aqui acontece. A pessoa dá aquela deslizada, aquela viajada, quando vê, já foi. Não era o tema, aí zera, não tem o que fazer. Então, tem que ficar bem atento a isso. Um outro aspecto que zera é apresentar a desestruturação do gênero, caracterizada pela mistura de gêneros. Gente, isso é muito fácil de acontecer. Tem gêneros que eles têm uma certa similaridade, os gêneros que são dissertativos, por exemplo. Se a proposta de redação está pedindo um artigo de opinião e você vai ali e acaba escrevendo um texto dissertativo, você pensa que está argumentando, mas você está só dissertando sobre aquilo, e aí você acaba cometendo ali uma mistura de gêneros, não atende à proposta e a sua redação vai ter nota 0. Então, é muito importante conhecer o gênero, tá? Apresentar alguma marca ou identificação. Cara, isso aqui também tem que ficar muito atento. Não faz desenho, não faz bolinha, não assina, mesmo quando for uma carta, não assina. A não ser que o comando, lembra que eu falei que o comando comanda? Então, presta atenção. Se o comando pedir para você ou te der a opção de assinar, ele mesmo vai colocar uma opção de assinatura, que você tem que usar especificamente aquela, tá? Nada de colocar o seu nome. Ah, professora, mas eu escrevi um conto e eu quero assinar lá com um nome fictício que não é o meu, estou inventando. Não, não pode. Não assina, porque vai zerar, tá? Desenvolver o texto com letra ilegível, né? Isso aqui a gente já comentou, que foi falado lá em cima também. Com códigos alheios à língua portuguesa, ou seja, a gente tem que escrever, né, no nosso idioma. Cuidar com o espaçamento e com o limite de linhas. Então, tem lá, solicitado no comando que você tem que escrever com o mínimo de 15 e o máximo de 22, por exemplo, é 15. Respeita o mínimo, porque se você escrever 14, a sua redação vai zerar, porque ela não atende ao número mínimo de linhas, tá? E se você também está meio sem ideia, fala assim, não tenho muito o que escrever nesse texto, vou colocar as palavras bem espaçadinha, o espertão, né? Quer colocar uma palavra lonjona lá da outra, achando que... Não vai dar. Tem que respeitar as margens, espaçamento, separação silábica, que é uma questão gramatical, então tem que estar ligado nisso, terminou a linha ali, vai separar a palavra, tem que ser a separação silábica correta, tá? Adequada. Quando for usar uma expressão, assim, eu dou a dica de, vai usar uma expressão em outro idioma, né? A gente tem muita expressão em língua inglesa, dependendo do tema. Se for falar alguma coisa de internet, de dados, de fake news, sugiro que coloque entre aspas para demonstrar, né, que você tem domínio ali do que você está falando, que você sabe que é uma palavra estrangeira e que você está usando para a construção do seu texto. Escrever a versão final definitiva a lápis ou usar caneta diferente de cor azul. Ou não apresentar o seu texto na folha de versão definitiva. Gente, isso aqui acontece como? A pessoa fica nervosa, a pessoa faz a redação no rascunho e deixa para passar na versão definitiva depois e não dá tempo, aí deixou a lápis, aí não escreveu. Então, assim, quando a gente vai participar de um processo seletivo, no dia da redação, a gente tem que estar preparado para organizar o nosso tempo, gente. Dividir ele entre aquilo que você tem que fazer, as questões, o gabarito e também a sua redação, tá? Que ela é primordial, já disse para vocês que ela tem um peso aí bem considerável. Então, tem que prestar atenção nessas questões. Questões mais gerais, assim, mas que são de extrema importância, tá? Vamos lá, então. Aqui são os exemplos que eu peguei da UEM, tá? Então, começa assim, eles já colocam ali que começa a prova de redação, né? Determinam. E aí, a gente tem os textos, chamados textos de apoio, né? São os textos que vão fornecer informações importantes para a pessoa que está escrevendo, vai ajudar a pessoa
a construir o texto dela, né, a se localizar em questão ao tema. Então, são textos, assim, bem importantes. Porém, gente, é sempre importante lembrar que são textos de apoio. Não pode copiar o texto. Você pode citar informações que tem no texto? Pode, referenciando certinho nas aulas, assim, que a gente, no decorrer do cursinho que nós teremos mais tempo, vamos falar sobre isso também, como fazer uma referência dentro da redação, que é um espaço de texto mais curto, né, que a gente tem para trabalhar, mas dá para fazer uma coisa bem feita. Ai, meu Deus, estou dando zoom aqui. Ai. Enfim, não pode copiar, não pode colocar parte desse texto no seu texto. E outra coisa que é bem importante é não se valer somente dos textos de apoio para construir o seu texto, tá? Porque isso vai deixar a sua produção assim frágil, vai mostrar que você não tem muito conhecimento de mundo, sabe? O que é conhecimento de mundo? São as suas leituras, as suas vivências, as suas experiências que você já tem quando você vai lá sentar naquela carteirinha para fazer o vestibular, né? Esse processo seletivo é para você entrar na universidade, então você tem que mostrar que você, né, é um cidadão bem informado, que você tem domínio da escrita, que você entende dos assuntos da atualidade. Então é sempre interessante, gente, ficar atento, ler, tá? Lê bastante, porque a leitura é o que vai te dar, assim, repertório para você produzir bons textos, uma leitura bem diversificada, não adianta só ficar lendo fanfic também, que não vai passar no vestibular, não vai dar certo. Então, tem que ler jornal, tem que ler revista, ler notícia, ler editorial, reportagem, literatura é primordial. A gente acabou de ver a aula maravilhosa do professor André, que falou sobre literatura. Um livro, ele traz conhecimento de mundo, assim, de diversas áreas, de muitas disciplinas, muitos conhecimentos que a gente aproveita para a nossa vida e para construir, né, o nosso repertório aí, construir o nosso conhecimento de mundo, que é esse que a gente vai levar para todos os lugares da nossa vida e, inclusive, para a nossa redação, tá? Então, vamos lá. Essa aqui é a primeira proposta que eu quero falar com vocês. A gente tem aqui o primeiro texto de apoio, que o título dele é o seguinte: Rio de Janeiro é a primeira capital brasileira a proibir canudos plásticos. O texto foi escrito pela Vanessa Barbosa, vamos ver a fonte. Aqui, é um texto adaptado da Exame, né, da revista, mas foi tirado ali do site, então ele foi adaptado, recortado, com certeza colocado só as informações principais ali. Eu não vou ler porque ele vai tomar muito tempo, mas assim, em tese ele fala assim que o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, ele sancionou o projeto de lei que proíbe o uso de canudos, aí teve o apoio da população por meio de uma petição lá online, aí foi a proposta de um vereador. As multas são de até R$ 3.000 para os estabelecimentos que descumprirem a ordem, tá? E é isso, tá? E aqui fala da ONU, que a ONU diz que ao menos 50 países têm propostas nessa seara, né? Nessa perspectiva de banimento do canudo plástico. Aí tem o texto 2 aqui, que diz o seguinte: especialistas falam sobre o impacto do banimento dos canudos plásticos. Esse aqui foi tirado do Estadão, do site do Estadão também, jornal, né? Só que aqui já é o seguinte, gente, fala assim, ó, especialistas falam sobre o impacto. Então, aqui tem uma apresentaçãozinha e aqui começa o texto. Opinião de Alexander Turra, professor titular do Instituto Oceanográfico da USP. É uma opinião? É uma opinião, mas não é a opinião do WhatsApp, né? Não é a opinião de qualquer pessoa, é a opinião de um professor titular do Instituto Oceanográfico. Então, é uma opinião que tem credibilidade. Se atenta para isso, porque as informações que tem num texto como esse, as opiniões que tem no texto de uma pessoa que é especialista no assunto, elas são valiosas, né? Elas podem e devem contribuir para você produzir o seu texto, independente do que seja a proposta lá embaixo, né? Vamos continuar aqui. Esse texto aqui, gente, ele vai falar sobre o banimento dos canudos, e esse Alexander, né, a gente não sabe, ele vai dar uma certa criticada,
porque ele fala assim que só o banimento do canudo ele não funciona, porque na verdade o que tinha que acontecer era uma conscientização das pessoas, porque acaba proibindo o uso do canudo, mas aí as pessoas apenas não usam porque tem multa, mas não tem aquela consciência ecológica. Então ele fala assim que tinha que ser investido muito mais em campanhas de conscientização e também em projetos de tratamento dos resíduos, né? De dar uma finalidade, destinar esse lixo para algum lugar de modo que não comprometesse o meio ambiente. Vamos ver. Isso. Aí ele fala assim, até ele faz uma dura crítica aqui, falando que as principais fontes de lixo, elas são provenientes das áreas de ocupação irregular em morros, várzeas e manguezais. E é um problema socioambiental decorrente da pobreza e da falta de ordenamento territorial e de saneamento básico. E aí ele fala assim que muitas vezes leis como essa do banimento do canudo plástico, elas funcionam de forma pirotécnica e midiática, ou seja, para o vereador lá dizer que ele, né, fez um projeto de lei que foi sancionado que proibiu o canudo plástico. Mas assim, será que isso resolve o problema? Será que é essa a questão? Será que o canudo plástico é realmente o lixo mais abundante no mar? Ele fala aqui no texto que não. Então ele coloca a opinião dele baseada assim na experiência técnica que ele tem no assunto e isso fica bem marcado, tá? Aí aqui tem uma outra opinião de Pedro Cortes, que também é uma opinião de peso, que ele é professor do programa de pós-graduação em ciência ambiental da USP. Então, ele também sabe do que ele está falando, né? Aqui ele fala de São Paulo, que São Paulo também vai aderir ao banimento dos canudinhos plásticos. Aí ele fala que o Rio de Janeiro já tinha aderido e São Paulo vem depois, que São Paulo está sempre atrasado nisso, né? Sempre está deixando a questão ambiental para depois, quando, na verdade, uma cidade em que tanto lixo é produzido, ela tinha que ser modelo para os outros estados, para as outras cidades, de como dar uma finalidade para isso, né? De como fazer políticas ambientais mais avançadas, né? E eficientes. Então, ele fala aqui um pouco disso. E aí a gente tem um terceiro texto, né? Que é uma charge. Um texto que é verbal e não verbal, sempre temos que nos atentar a todos os aspectos textuais, né? O que está escrito, ao desenho, ao que está sendo representado aqui. Então, a gente tem aqui um mocinho no balcão, um senhor no balcão do estabelecimento e um outro senhorzinho chegando e com uma garrafinha de água na mão. E aí ele diz assim, não tenho mais canudo, foi proibido. E aí o senhor diz, então me vê um copinho de plástico mesmo, né? Então, assim, esse texto, ele vai muito de encontro com o que o Alexander falou, né? Que não adianta só proibir o uso do canudo se não existir essa conscientização das pessoas, né? Porque aí vai usar copinho plástico, vai dar um jeito de produzir lixo da mesma forma, porque a questão não é o canudo, tá? Então, vamos lá, vamos ver o que a UEM pediu aqui, depois de apresentar esses textos para os candidatos. Gênero textual, adoro essa expressão. Carta aberta. O que é carta aberta, gente? Carta aberta é um gênero, a gente chama de gênero epistolar. Então, quando a gente pensa em carta, a gente já pensa naquela estrutura bem tradicional mesmo, assim, de carta, que você vai colocar local e data, que você vai colocar um vocativo, né, dependendo da situação, você vai assinar. Eu acho que dá para a gente pensar, quando a gente pensa na estrutura assim, da carta, para não esquecer disso na hora de escrever, é que ela tem necessariamente um corpo, né, que é onde estarão as informações mais importantes, digamos assim, da carta, que é onde você vai, no caso da carta aberta aqui, que vai ser uma carta sobre lá o projeto de lei. Você vai fazer uma introdução para falar sobre o assunto, vai desenvolver seus argumentos, vai fazer uma conclusão. Então, você tem visualmente esse texto aqui cheio, e aí você tem outras partes que fazem parte desse gênero, que eu vou chamar elas assim meio satélites, assim, mas elas não são indispensáveis, muito pelo contrário, elas fazem parte. Mas só para a gente visualizar que elas ficam mais soltinhas, assim. Então, se você vai começar a sua carta por local e data, que essa é uma informação que você pode colocar tanto no começo quanto no final, então você tem que lembrar que ela é
afastadinha, tá? Ela é assim colocada do lado direito da folha. Isso, eu vou fazer um risquinho, opa, só para a gente visualizar. Então, digamos que a gente vai começar, eu vou colocar já o modelo aqui da carta aberta. Digamos que aqui tem o título da carta aberta. No caso dessa carta, eu vou explicar já, e aí a gente não vai colocar vocativo, porque ela vai ser endereçada para um coletivo, então acho melhor não colocar. Mas digamos que tem o título, aí a gente vai ter aqui o corpo, né, onde a gente vai ter introdução, desenvolvimento, conclusão. Aí nós teremos aqui uma despedida, tá? Só para a gente imaginar como isso fica na folha. E aí local e data. E assinatura, se tiver, ela pode ser aqui também, tá? Então aqui, ó, do lado direito da nossa folha, tá? Sempre aqui, o título centralizado, local e data, assinatura, sempre vai ficar aqui. E a despedida aqui, tá? Mas eu vou falar melhor sobre esses itens daqui a pouco. Então, vamos lá. Contexto e comando de produção. Gente, a UEM, o comando de produção da UEM, eu tenho vontade de abraçar ele, porque ele é tudo, entendeu? Ele faz tudo. O comando da UEM faz tudo. Então, vamos lá. Diz assim, ó. A Câmara Municipal de Mundolândia, então, o comando vai situando você, de onde você está, quem você é, para quem você tem que escrever, o que você tem que escrever, por que você tem que escrever. Então, assim, é só pega na mão do comando e vai, não tem erro. A Câmara Municipal de Mundolândia, cidade onde você reside há anos, está em fase de discussão de um projeto de lei denominado Canudo Zero, que proíbe o uso de canudos plásticos em restaurantes, lanchonetes, padarias e bares. Você, então quem é você? Ele vai falar quem é você que vai escrever esse texto agora. É um estudante consciente das questões que envolvem a proteção do meio ambiente e, a partir da leitura dos textos 1, 2 e 3 e de seus conhecimentos sobre o assunto, então olha lá, a partir da leitura dos textos 1, 2 e 3, que foi o texto de apoio que a proposta te deu, e do seu conhecimento sobre o assunto, tá? O seu repertório, seu conhecimento de mundo. Então, se você é uma pessoa que você não está nem aí para a questão ambiental, você não sabe nem por que está banindo canudo, não sabe nem o que está acontecendo, vai ficar difícil de escrever, vai ficar difícil de argumentar. Daí a necessidade de estar sempre antenado, atualizando suas leituras, tá? Com seus conhecimentos sobre o assunto, decide redigir uma carta aberta que será publicada no jornal Folha de Mundolândia, destinada aos vereadores da sua cidade, posicionando-se de forma favorável ou contrária a esse projeto de lei. Então, aqui eles também te dão a opção, né? Você vai escolher se você vai ser favorável ou contrário a esse projeto de lei, tá? O seu intuito é o de influenciar a decisão da Câmara e a opinião pública de sua cidade sobre o assunto. Então, olha lá, gente, olha o peso desse texto. Você vai escrever uma carta para a Câmara de Vereadores com o intuito de influenciar a decisão deles na votação desse projeto e também a opinião pública da cidade. Então, além de influenciar na decisão dos vereadores, você vai influenciar no que a galera pensa sobre isso, né? Sobre o que a cidade pensa. Então, você vai tentar chamar todo mundo ali para compartilhar com você o seu ponto de vista, tá? E apoiar o seu ponto de vista. Considerando esse contexto de produção lindo, perfeito que fizeram para você, redija o texto solicitado com o mínimo de 15, não é 14, não é 13, é 15, e o máximo de 22 linhas. Caso queira assinar o seu texto, utilize apenas, gente, vem até em caixa alta, que é para não ter erro, apenas custódio ou custódia, tá? Nada de diferente disso, porque senão a gente já sabe que dá aquele probleminha de identificação e você vai rodar. Então, presta atenção nisso. Então, gente, esse aqui é o comando de produção. Ele vai te dar todas as informações que você precisa, né? Então, já falou que você é um morador da cidade de Mundolândia, né? Já cria todo aquele cenário fictício para você se localizar mesmo, para você imaginar e produzir a sua carta para os vereadores, tá? Então, digamos que a partir disso, né, o estudante vai começar a produzir o seu texto e aí ele tem que ter
esse formato de carta aberta, né? Essa estrutura de carta aberta. A proposta já deu bastante coisa para você e você vai ter que fazer agora e você vai ter que saber como faz uma carta aberta. E aí seria mais ou menos nesse modelo que eu rabisquei aqui, tá? Ela começa por um título, tá? Ou local e data, se você quiser colocar primeiramente, mas pode colocar no final também. Mas ela começa sempre com um título. Qual que é o título da carta, gente? Ele tem que ser muito específico e muito claro sobre aquilo que vai ser tratado na carta. Então, aqui a gente poderia dar o título de Carta Aberta à Câmara Municipal de Mundolândia, tá? Dica de gramática, o A seria craseado, tá? E aí você começa a escrever a sua carta. Dava para colocar um vocativo? Se você fosse escrever, por exemplo, para um vereador, especificamente, você poderia começar com Vossa Senhoria. Mas para não cair no problema de repente, ter que forçar um plural ali, às vezes dá um problema, no coletivo, não precisa de vocativo. Vocativo é opcional, tá? Então, deixa sem e começa a sua carta. A carta vai começar como qualquer texto de dissertação que você vai falar sobre algum assunto, você precisa organizar esse texto, tá? Então, ele vai ter que ter uma introdução, você vai situar o seu leitor do que você vai falar, sobre que assunto você vai tratar na carta, ou seja, vou falar, qual que é o assunto, gente? Vamos voltar lá. O assunto é a lei, o projeto de lei denominado Canudo Zero, né? O projeto, ele visa a banição, né, o banimento do canudo na cidade de Mundolândia. Então, você vai começar a sua carta fazendo ali uma introdução sobre o assunto que você vai tratar. O desenvolvimento da carta, e sobretudo da carta aberta, ele é o espaço que você tem para argumentar, para defender o seu ponto de vista, defender a opinião que você está trazendo ali naquela situação. Então, se você for favorável ou contrário, né, você que vai escolher ao projeto de lei, você vai desenvolver os seus argumentos sobre isso, né? Uma coisa que eu falo que vocês têm que colocar muito na cabeça também é: escolha o seu posicionamento e sustenta até o final. Não dá para ficar indo lá, indo cá, não sei o quê, eu acho isso, mas isso. Você pode colocar contrapontos dentro da sua argumentação, desde que seja para convencer o leitor de que o seu posicionamento é melhor do que o outro. Mas não pode ficar lá e cá, não. O centrão não vai rolar na redação. Então, escolhe um lado e sustenta até o final. E vai ser no desenvolvimento da sua carta aberta que você vai fazer isso, tá? Vai argumentar, vai colocar a sua opinião, vai colocar exemplo, vai colocar argumento científico. Você que vai se virar, vai escolher e fazer da melhor forma possível para convencer, para influenciar a decisão dos vereadores e também para influenciar a opinião pública a respeito desse assunto, tá? Faz lá a sua argumentação, não pode terminar o texto do nada, como se tivesse, né, tido um AVC lá no meio do texto, acabou, não. Faz uma conclusão, fecha, termina, bonitinho. Como que a gente conclui? Normalmente, numa situação dessa aqui, reafirmando o seu ponto de vista, vai lá e bate o martelo, fala, não, é isso aqui mesmo. Conclui, fecha bonitinho, faz uma despedida. Como que é a despedida da carta, gente? Beijo, abraço? Provavelmente nessa situação não, porque é uma situação mais formal. Você está escrevendo para a Câmara Municipal. Você pode terminar com atenciosamente, mas não pode ser aquela abreviação que a gente usa no final dos e-mails, por exemplo. Não pode. Por que que não pode? Porque o e-mail é um gênero e a carta é outro. O e-mail, ele é um gênero mais virtual, né? Ele está numa outra situação de comunicação, ele tem um outro suporte, ele tem uma linguagem específica, tá? Porque a linguagem, ela vai se adequando conforme a situação de comunicação que você está, conforme o gênero que você está escrevendo, então você precisa respeitar isso. Não pode usar uma abreviação dessa numa despedida de carta, tá? Então, escreva, sem preguiça, atenciosamente, bem bonitinho, e coloca local e data, né? O local você vai colocar o local que eles propuseram para você, que é onde você está, Mundolândia, né? Não vai também dar aquela viajada, colocar Maringá no final da carta, que, né, vai ficar meio estranho.
tem que ser o local ali onde você está, porque você entrou no contexto de produção, você está vivendo essa situação aqui, você é o estudante consciente das questões ambientais. Então, coloca lá Mundolândia e a data, e se for assinar, fica legal assinar nessa situação, porque é um cidadão, né, um estudante que está se posicionando em relação a um projeto de lei, e aí você usa o nome que o comando sugeriu para você, tá bom? Vamos ver a outra proposta que a gente tem aqui. Essa é a folhinha de rascunho, bem bonitinha. Aí aqui começa de novo. Tá, e aqui a gente tem a outra proposta. Essa que a gente acabou de ver, da carta, ela foi do vestibular de inverno, tá? De 2019, da UEM. E agora a gente vai ver a que foi usada no vestibular de verão. Então, a gente tem aqui a mesma estrutura, né? A mesma separação, os textinhos de apoio. E aqui o tema vai ser outro, a pegada vai ser outra, tá? Então, a gente tem o primeiro texto aqui, da Juliana Carneiro, cujo título é Os Perigos do Fast Food, o queridinho dos brasileiros. Quem não ama, né, gente? Só pega o celular e pede o negócio, o motoboy vem, você come do cartão de crédito, tudo feliz e perfeito. Porém, né, também sabemos aí das consequências desse tipo de comida, do quanto isso é prejudicial para a nossa saúde. E aí, esse texto aqui da Juliana, ele vai falar sobre isso, vai falar sobre o aumento do consumo desse tipo de comida no Brasil, a dinâmica da nossa vida, que acaba, às vezes, contribuindo para que a gente peça comida, para que a gente faça tudo da maneira mais rápida, né? Porque você está sempre ali, tem aula, tem trabalho, tem casa, tem academia, tem um monte de coisa, e aí você não tem tempo de parar, ir lá para o fogão, preparar a sua comida, você acaba pedindo comida pronta. Aí ela continua falando disso, aí ela fala um pouquinho dos excessos, né? Os prejuízos que isso traz à saúde pelas quantidades de gordura, de sódio, aditivos químicos, açúcar e o alto valor calórico, né? Depois a pessoa fala assim, não sei porque que eu engordo, não sei porque que eu engordo. Sabe sim, você sabe. Você sabe o tanto que você abre esse aplicativo aí. Enfim, e aí ela vai falando sobre isso, né, dos malefícios aí do fast food. E aí a gente tem um outro textinho que é totalmente o polo, contrário do que foi o primeiro, que ele vai falar do slow food. Olha que expressão mais bonita, né? Slow food. É a filosofia de comida lenta, né? Comer devagar, preparar a sua comida. Então, o título do texto é Slow food estimula mais saúde no prato. Movimento propõe relação mais próxima entre consumidor urbano e agricultor. E aqui ela vai falar também sobre esse estilo de alimentação, que você utiliza alimentos frescos, aqueles que você vai buscar na feira, que você compra do produtor que está ali mais próximo de você. Além da questão da saúde, né, que você vai comer coisas mais naturais, você também vai ajudar economicamente o pequeno produtor, ao invés de comprar, por exemplo, de grandes franquias, que é o que acontece muito frequentemente no fast food. E aqui também fala que ele estimula as pessoas a cozinharem em casa, né? Então, você tem um tempo para ficar ali na sua casa, para comer com a sua família, para conversar. Utiliza aquele tempo não só para engolir a comida, mas para preparar o alimento e tal. Tudo muito lindo, né? Quando a gente sabe quando dá, quando tem condição de ser assim. Mas é muito legal, o texto é muito bacana, aqui fala de um princípio filosófico de comer saudável, né? E também de sustentar financeiramente o processo produtivo, porque o pequeno produtor ele acaba ganhando muito pouco nesse processo de que a comida sai lá da horta, do pomar, até ela passar por todo o processo, chegar no consumidor final, aquele primeiro lá ele acaba ganhando muito pouco. Então a filosofia do slow food também fala um pouco disso, de valorizar o trabalho dessas pessoas, tá? Gênero textual. Então, eles te deram lá os textinhos de apoio, lá na primeira proposta eram 3, aqui foram 2. O gênero solicitado foi o artigo de opinião. Esse aqui
esse eu gosto. Esse é do bom, esse é da confusão, porque ele vai exigir de você posicionamento, tá? Posicionamento, imposição não, mas ele vai exigir que você apresente a sua opinião, como eu já disse na situação anterior, que você sustente a sua opinião até o final e mais do que isso, é muito lindo, né? Ah, é dar minha opinião? Nossa, esse daí é facinho, hein? Esse eu nossa, eu vou gabaritar nesse daí, porque eu vou dar minha opinião, vai ficar ótimo. Não, não é só isso. A sua opinião, ela tem que vir embasada, ela tem que vir com argumentos que sustentem isso que você está defendendo, tá? E os argumentos, nas aulas do cursinho, eu separei alguns conteúdos para a gente trabalhar também a questão dos tipos de argumento, que é muito interessante. Um argumento que você vai colocar pode ser um exemplo, pode ser um argumento de um fato real. Você pode argumentar utilizando dados científicos, esses têm muito valor, tá? Dentro de um texto, quando você coloca ali uma coisa que não é fonte vozes da sua cabeça, mas que é uma pesquisa, uma coisa séria, sabe? Ou dados, coisas assim bem sérias, isso deixa o seu texto muito legal e sustenta a sua opinião até o final, tá? Você pode também argumentar usando fatos históricos, você pode usar exemplo da literatura, da arte, da cultura pop, assim, gente, as possibilidades, elas são muitas, tá? E daí, nas aulas do cursinho, que a gente vai ter um tempo maior para trabalhar isso, vai ser muito bacana a gente estudar, tá? Então, é isso, gente, o artigo de opinião. E aí, a gente tem lá o lindão, nosso comando, de novo, que vai dizer o seguinte: você, estudante do ensino médio, é uma pessoa que consome fast food. Consome, né? Eu também, não tem problema, todo mundo consome. Assim como faz a maioria dos brasileiros, a gente até sabe, ó. E você tem o blog pessoal Falando Sério, é o nome do seu blog, tá? Então, o blog, já pensa, ó, se naquela proposta anterior a gente tinha uma situação bem formal, que era carta aberta, destinada à Câmara de Vereadores, aqui a gente já tem uma situação mais descontraída, né? Porque o blog é pessoal, então, tipo assim, o blog é seu. E o nome do blog, Falando Sério, né? O blog, ele é uma página na internet, a gente sabe que na internet a gente tem uma linguagem específica também, um jeito mais descontraído de comunicar na internet, né? Aí você tem esse blog e, ao ler sobre o movimento Slow Food, que significa comer com calma, você resolve escrever um texto opinativo, que no caso vai ser o artigo de opinião, né? Sobre os hábitos alimentares, a fim de conscientizar seus seguidores e outros possíveis leitores. A fim de conscientizar. Conscientizar sobre o quê? Sobre com certeza, assim, ele não fala muito bem, mas a gente consegue depreender que se você consome fast food e você leu sobre o slow food e você vai conscientizar os seus seguidores, provavelmente você não vai conscientizar eles falando, ó, continua comendo fast food aí pro resto da sua vida, que não vai ser tão longa, mas vai firme, entendeu? Não é isso, né, gente? Provavelmente a gente consegue entender que se você leu sobre o slow food, que é uma coisa tão bacana, uma coisa que traz benefícios para você, para sua saúde, para o pequeno produtor, você vai conscientizar os seus seguidores acerca disso, né? Acerca dos benefícios do slow food ou dos malefícios do fast food, tá? Cadê? Considerando o contexto de produção apresentado, as informações dos textos 1 e 2 e os seus conhecimentos sobre o assunto, mais uma vez, né? Abre a sua maletinha lá do seu conhecimento de mundo e bora escrever. Escreva um artigo de opinião. Ai, que delícia, né? A hora que você lê isso aqui na hora da prova, né? Escreve um artigo de opinião que eu quero ver. Posicionando-se a respeito de culturas da alimentação nos dias atuais e suas consequências. Esse aqui seria basicamente o tema, tá? Tá até grifadinho. Culturas de alimentação nos dias atuais e suas consequências. Então, como a gente disse, né? O hábito de pedir fast food, ele é muito cultural também, ligado ao nosso modo de vida, à nossa dinâmica do dia a dia. Então, você vai tratar disso. Aí, aqui ele coloca também a opção de assinatura. Caso queira assinar o seu texto, utilize apenas Prudêncio ou Prudência.
Seu texto deve ser escrito com o mínimo de 15 e o máximo de 22 linhas. Mais uma vez, gente, importante lembrar, o mínimo é 15, não escreva menos do que isso, tá? Tem que escrever no mínimo as suas 15 linhas. Mas, nessa situação, penso eu que 22 linhas ainda é pouco para você discorrer e colocar um artigo de opinião com argumentos assim, convincentes e argumentos que não sejam argumentos frágeis, que não sejam vozes da sua cabeça, é difícil, 22 linhas ainda são poucas. Então, você precisa rebolar nessas 22 linhas aqui para fazer um texto bom, tá? Para fazer um artigo de opinião que realmente vai fazer a banca te dar a nota boa que você quer, para você ser aprovado e para você também ficar se sentindo com a sua nota da redação. Você vai ter que ter muito domínio, tá? Você vai ter que organizar muito bem as suas ideias, planejar o que você vai escrever, isso é muito importante. Antes de você começar a descer a caneta, pensa, eu vou usar tal e tal, eu vou usar 3 argumentos, eu vou usar um científico, eu vou usar um de exemplo, eu vou usar um de fato histórico, por exemplo. Faz ali no seu rascunho, anota, vê quantas linhas mais ou menos, quantos parágrafos você vai destinar para cada, organiza seu texto, primeiramente na sua cabeça e depois você vai levar isso para o seu rascunho e por último, quando ele estiver assim, ó, lindinho, aí você passa na sua versão final da redação, tá? Então, aqui seria o comando aqui todo certinho para você seguir. O título, gente, a estrutura do artigo de opinião, ela é uma estrutura relativamente simples, assim, em relação à carta, que tem essas informações meio periféricas aqui que a gente falou, né? Ele é um texto que tem título e o corpo do texto, né? Você vai fazer uma introdução, você vai desenvolver os seus argumentos, você vai concluir. Importantíssimo, no artigo de opinião, você vai colocar a sua opinião muito marcadamente. Você pode falar em primeira pessoa, porque você tem liberdade para fazer isso, tá? Você vai escrever o seu texto, você pode se posicionar, você pode falar em primeira pessoa, você pode marcar tudo o que você quiser marcar, desde que você sustente seus argumentos. O título tem que ser um título bem criativo, né? Um título bem que demonstre aquilo que você quer falar no texto e que também chame os leitores para realizar a leitura do seu artigo de opinião. Tem a possibilidade de assinar, né? Já falamos disso. Aí aqui eu tinha trazido mais uma proposta, mas não vai dar tempo da gente falar sobre ela. Mas no cursinho vai dar. No cursinho a gente vai falar de muita coisa. A gente vai falar de muita proposta, a gente vai falar de muito gênero, tá? Só então lembrar vocês mais uma vez de se inscrever. Semana que vem a gente tem mais uma aula aberta, que vai ser a aula de revisão. Na aula de redação, a revisão de redação vai ser uma revisão sobre coesão e coerência, tá? Adoro essas palavras assim que deixa a galera meio mexida. Então, vai ser bem legal, a gente vai tratar de coesão e coerência. Se inscrevam, as inscrições podem ser feitas pelo site, tá bom? Não percam a oportunidade, apesar dos momentos de instabilidade que a gente está passando, é sempre um momento que você pode aproveitar para se preparar, porque quando as coisas voltarem ao normal, você vai estar no ponto, tá? Só lembrando também que eu estou sem máscara, porque estou sozinha na sala, né? E cumprindo todas as medidas de proteção aí em relação ao Covid. E é isso, gente. Cuidem-se, um beijo, escrevam, leiam e estejam aqui na próxima aula.